mais uma vez, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco através do Teu ungido, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém? Graças a Deus. A gente está muito feliz, irmão, em poder estar aqui juntamente com vocês. Na verdade, estamos regressando a este lugar, mais esta oportunidade. Já estivemos aqui no culto de terça-feira, depois de uma vigília abençoada. Não sei se os irmãos lembram de mim. Quem lembra de mim, irmão? Eu estava aqui na vigília, uma vigília abençoada por Deus. E aprove a Deus ter nos concedido esta oportunidade por mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida do nosso co-pastor José. Com o pastor José, Deus abençoe. E Deus abençoe o nosso pastor Edilson. Satisfação, pastor Edilson. Deus abençoe a sua vida. E todos os obreiros que estão na minha retaguarda. Que Deus abençoe. E vamos para o que interessa, amém? Quem trouxe Bíblia, diga amém. Livro do profeta Isaías, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Se você puder colocar sobre os seus pés, te convido a ficar de pé comigo e abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, ó glória, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com
tenaz. E diga amém. Poder se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos, preciso da sua atenção. Você tem total liberdade para adorar o Senhor. Meu amigo Wesley, Deus abençoe. Você tem total liberdade para adorar o Senhor. Você só está proibido de conversar. Eu sempre digo que se for para entregar uma profecia, levante e entregue. Mas se não for, fica calado, só adorando. Amém? Queridos, o livro do profeta Isaías, que para alguns também é conhecido como o livro do profeta messiânico. Messiânico por quê? Sendo este o profeta que mais profetizou a respeito do Messias vindouro. É bem verdade que este livro também está incluído entre os profetas maiores, juntamente com Jeremias, Daniel e Ezequiel. Maiores não pela sua estatura física, mas maiores pelos números ou pelos capítulos que o seu livro é composto. Quando folheamos a Bíblia Sagrada, quando pesquisamos, quando vamos atrás de algumas coisas que é rico ao nosso saber, a gente pode perceber que o livro do profeta Isaías, ele está dividido em duas partes. Quantas partes, igreja? Duas partes. A primeira parte, ela está dividida do capítulo de número 1 ao capítulo de número 39, que esta divisão, ela tem um nome que é conhecida como as palavras de juízo que Deus traria à nação de Israel. E a outra parte desse texto, desse livro, é conhecida como as palavras de conforto, palavras de perdão, palavras de esperança. Do capítulo 40 até o capítulo 66, vamos encontrar tudo isso. E interessante é porque quando olhamos para a geração de profetas do passado, do Antigo Testamento, do Novo, mas do passado, quando olhamos para a geração de profeta e quando olhamos para a geração de profetas atuais do século 21, podemos perceber uma grande diferença. Escute isso daqui, por favor. Eu estou generalizando, não estou dizendo que é todos, mas a sua grande maioria dos profetas do século 21 são profetas que só pregam o que Deus é amor, só prega que Deus, aleluia, vai te abençoar, só prega o conforto de Deus, mas eles omitem o que Deus de verdade também é, porque Deus é amor, mas Ele também é o que, irmãos? Deus é amor, mas também Deus é justiça. A verdade é bem, tem que ser dita, tem que ser falada. E os profetas da geração atual
só quer dar ênfase ao Deus que é amor, mas querem omitir o Deus que também é justiça. É bem verdade que os profetas só querem pregar, dizer que Deus dá vida, mas perceba que o mesmo Deus que dá vida também faz descer a sepultura. Oh, glória a Deus! E esse Deus é tão tremendo, porque além de fazer o homem descer a sepultura, ele ainda joga a alma no inferno. Eu me lembro, em certa feita, eu estava dentro do Oitão Preto, ainda era de madrugada, o Zuba não queria aceitar nenhum jeito. Jesus, eu orando, Jesus, eu vim fazer a tua obra, Jesus. Manda alguém vir aqui, por favor. Eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha esposa. Ela tá com raiva, já deve estar brava. Uma hora desta madrugada, de repente aceitou um. Eu disse, oh glória! Oh, glória! E esse homem veio, e quando eu entrei no carro, eu disse, obrigado, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor veio. E ele disse, por que os motoristas não querem entrar? É porque ele disse que aqui é perigoso. Aí ele olhou para mim e disse, perigoso é o meu Deus, que mata o corpo e joga a alma no inferno. Oh, glória a Deus! Perigoso é o meu Deus, que mata o corpo e joga a alma no inferno. Só que quando olhamos para o capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, podemos perceber a vocação de Deus, ou o evoque de Deus para Isaías. Interessante é porque a chamada que Deus faz na vida de Isaías, ela é tremenda, porque o momento em que Isaías está vivendo não é agradável. O momento em que a chamada vem ao seu encontro, o momento não é agradável. Por quê, irmão Vitor? Porque o momento é de dor. O momento é de quê? De perca. O momento é de lágrimas. Gabriel, o momento é de choro. Só que é nesse exato momento desagradável que ninguém quer viver. Quem quer viver? Ninguém quer viver. Ninguém em sua sã consciência deseja viver este momento. Mas é neste momento em que surge o chamado de Deus para Isaías. Porque o versículo de número 1 que a gente acabou de ler diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Para alguns, trata-se de que Uzias, ele é um tio de Isaías. Para outros, trata-se de um primo de Isaías. Mas é bem verdade que estamos falando de alguém que tem um laço familiar. Para a gente não errar em dizer que ele era isso, aquilo, a gente vai dizer que tinha um laço familiar da família. Então o momento é de perca, o momento é de dor, sim ou não? Isto aqui me faz lembrar quando Jesus Cristo, ele perde alguém da sua família, chamado o quê? João o quê, irmãos? João Batista. Quando Jesus fica sabendo da morte de João Batista, a Bíblia diz que os seus discípulos avisam e eles trazem o corpo para sepultar. E no momento de dor, no momento de choro, no momento de lágrima, Jesus, como homem, decide ir para o outro lado da margem, para ficar sozinho. E é interessante, porque ele entra no barco juntamente com seus discípulos. E quando ele entra com os discípulos, a multidão que estava seguindo ele vai andando, dá uma volta medonha, dá uma volta grande para poder se encontrar outra vez com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, os discípulos vão querer despedir a multidão. Eles vão querer o que, irmãos? Despedir a multidão, porque já era tarde, não tinha o que comer.
Ele queria despedir a multidão, o pastor diz, porque quem chega em um lugar de barco, dificilmente vai dar valor a quem chega andando. Quem chega em algum lugar de barco, dificilmente vai dar valor a quem chega andando. Mas Jesus, dando valor a quem chega andando, ele se compadece daquela multidão e vai começar a curar os seus enfermos. Jesus cura os enfermos. Sabe por quê? Jesus estava no momento de dor, sim ou não? Um momento de perca, um momento de dor. Mas mesmo estando tudo doendo, Jesus vai exercer o seu chamado. Porque o chamado precisa ser maior do que a dor. Oh, glória. Eu vou repetir. O chamado precisa ser maior do que a dor. Oh, glória a Deus. O chamado precisa ser maior do que a dor. Está pensando que é moleza para o pastor disso? Tudo desmoronando, ele sobe aqui para dar doutrina, abre o sorrisão, mas só Deus sabe como está por dentro. É porque ele entendeu que o chamado é maior do que a dor que lhe rodeia. Escute. É neste momento de perca, no momento de dor, em que Deus vai fazer o chamado a Isaías. Interessante é porque no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Trata-se de uma visão. Trata-se de uma visão. E esta visão, ela é tão linda, porque ele vai ver o Senhor sentado ou assentado. Ele vê o Senhor sentado ou assentado. E quando eu falo de visão dentro da Bíblia, eu me lembro de algumas visões dentro da Bíblia. Quem não lembra? De Atos capítulo 7, no versículo 56. Após Estevão trazer uma mensagem bibliocêntrica, a Bíblia diz que os homens vão se enfurecer, começam a ranger os dentes, mas a Bíblia diz que Estevão olhou para cima e viu os céus abertos. Ele viu os céus, o que, irmãos? Abertos, e Jesus à direita de Deus. A pergunta que não quer calar é: quem quer ver o céu aberto aí? Será que só nós, irmão? Quem quer ver o céu aberto aí? Quem quer ver o céu aberto aí? Olha para o seu irmão, por favor, e diga assim para ele: quer ver o céu aberto? Se prepara para receber pedradas. Porque depois que Estevão viu o céu aberto, a Bíblia diz que os homens vão começar a apedrejar. Quer ver o céu aberto? Esteja preparado para receber pedradas. Eu sei que a vontade não é mais de ver o céu aberto. Mas depois que ele vê o céu aberto, ele é apedrejado, ele vai orar e vai dizer: Deus, não lhe imputes pecado. Parece que Estevão presenciou a crucificação de Cristo. Quando Cristo disse: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem que o Estevão está repetindo quase as mesmas palavras, no mesmo sentido. Estevão está dizendo: Deus, perdoa eles. Amigos pregadores que estão em retaguarda, escute. Estevão, ele era cheio de Deus para pregar, mas também ele era cheio para perdoar. Ela é bacalabaiaçai. Oh, Jesus. Ele era cheio para pregar, mas também era cheio para perdoar. Irmão, mas não foi eu que fiz. Não foi eu que fiz. Mas a Bíblia diz que se teu irmão
já quebra a ideia de que não foi eu que fiz. Se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar. Ele primeiro vai te reconciliar com o irmão. Porque é importante para Deus não é a oferta, é o que carregamos em nosso coração. Oh, aleluia. Jesus, me lava com teu sangue, Jesus. O importante para Deus é o que carregamos no coração. Lembra da visão que teve o filho pródigo? Talvez você diga, sei qual é, não, irmão. Mas a visão que o filho pródigo teve foi errada demais. Sabe por quê? Porque o filho pródigo deixou de olhar para aquilo que o pai era e deixou de olhar para o que o pai era e começou a olhar para tudo aquilo que o pai tinha. E quando eu deixo de olhar para o que o pai é e começo a olhar para o que o pai tem, dificilmente eu vou continuar dentro de casa. A Bíblia diz que ele vai juntar tudo. Tudo que ele pensava que era tudo. Só que tudo não era o que ele estava levando. Tudo era o que ele estava deixando para trás. Tudo não é o que o pai tem. Tudo é aquilo que o pai é. E a visão que Isaías teve foi que ele viu o Senhor assentado. Por que não sentado? Porque se ele estivesse sentado, isso quer dizer que um dia ele já se levantou. E quando vemos a expressão assentado, isso aponta e diz o quê? Ele nunca se levantou. E foi justamente no ano em que morreu Uzias. Escute. Porque o trono terreno estava desocupado. Eu imagino a sensação do povo. O que o povo estava pensando. E agora o que vamos fazer? Não tem mais rei. O povo talvez estava desesperado. Não sabemos mais o que fazer. Oh glória. Não sabemos mais para onde ir. Não sabemos mais o que fazer. Mas foi nesse exato momento em que Isaías viu o Senhor assentado. Deus estava dizendo para Isaías: Isaías, o trono terreno pode estar desocupado. O trono daí de baixo pode estar desocupado. Mas o trono aqui de cima, oh glória, o trono aqui de cima, Isaías, ainda está ocupado, Isaías. O trono aqui de cima ainda está ocupado. E o Senhor estava sentado. Ele estava dizendo: Isaías, vocês perderam o controle aí embaixo. Vocês perderam o controle aí embaixo, Isaías. Mas eu não perdi o controle, não. Oh glória. Eu vou repetir: Deus não perdeu o controle.
Deus não perdeu o controle. Oh glória, oh glória, as ondas podem estar assolando o barco, oh glória, talvez o marido já foi embora, o filho já foi embora para a boca de fumo, mas o papai está, eu ainda estou no controle da situação, oh glória, e o bom é que nós só conhecemos o controle da mão de Deus quando as coisas fogem do controle de nossas mãos. Porque enquanto o controle está na minha mão, eu vou querer dar um jeitinho. Mas quando foge do controle da minha mão, eu vou conhecer o que o profeta diz. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus. Agora, eu vou pedir, operando Deus. Operando Deus. Operando Deus. Quem impedirá? Escute. Porque a visão que Isaías tem é que o Senhor está assentado. O Senhor está o quê, irmãos? Assentado. Escute. O seu manto enchia o templo. Versículo 2. E os serafins estavam por cima. Os serafins estavam por cima. Interessante é porque os serafins estão por cima. A Bíblia diz, no mesmo livro, profeta Isaías, capítulo 14, versículo 14, que é o diabo quis ser semelhante a Deus. O diabo quis ser o que? Semelhante a Deus. Mas os serafins estão por cima. E Satanás só quis ser semelhante. Satanás queria estar igual com ele. Os serafins estariam por cima. Só que quem queria estar junto com ele, semelhante a ele, queria a adoração também para ele. Satanás também queria a adoração para ele. É por isso que ele despecou de cima para baixo. Mas os serafins estavam por cima. Mas eles estavam adorando quem estava abaixo. Eles estavam adorando quem estava embaixo. Oh, glória a Deus. E o interessante é que a Bíblia diz que ele tinha 6. Quantas asas, irmãos? 6. Escute. Porque com 2 ele cobriam os seus pés. Com 2 voavam. E com 2 cobriam o seu rosto. E quando eu vejo os serafins cobrindo o seu rosto, isto alegra o meu coração. Porque os serafins entendiam uma coisa: eu preciso cobrir meu rosto. Porque diante da presença dele, quem tem que aparecer? Oh, glória! Quem tem que aparecer? Ele.
O meu papel aqui é só adorar. O meu papel aqui, eu vou repetir, é só adorar. O meu papel aqui é só adorar. E eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo. Agora eu vou ficar repetindo até você começar a adorar. Santo, Santo, oh glória. Santo, Santo, oh glória, oh glória. Santo, 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 Santos. Igreja, alegra a tua alma e começa a adorar. Sabe por quê? Porque a tua adoração está movendo a mão de Deus. A adoração da igreja do Sítio Aratanha está movendo a mão de Deus. Olha aí, a mão de Deus em movimento. A mão de Deus está em movimento. O Senhor está dizendo: estou fazendo o então que nunca bater catolé nesta noite. Estou fazendo o carro desviar. Acidente está sendo dado, livramento de acidente. Deus, a mão dele está se movimentando ao nosso favor. Escute, isto aqui pega, irmãos, porque serafins eram anjos como de fogo. Eram anjos como de quê, irmãos? E o que alegra a minha alma é porque os serafins, como anjos de fogo, eles estão no mesmo ambiente. Estão voando entre si. Pastores, mas eles não ficam queimando um ao outro. Eles eram como anjos de fogo, mas não andavam queimando o outro. Jesus, me lava com teu sangue, Jesus. Me lava com teu sangue, Jesus. Porque quem perde tempo queimando o outro, não tem tempo para adorar. Mas eu estou pregando para a igreja que não queima o outro, mas ela tem tempo para adorar. Deixa eu ver se você veio adorar. Deixa eu ver se você veio aqui só para passear. É melhor até ficar assistindo Faustão, rapaz. É melhor até ficar assistindo outra coisa, Netflix, qualquer outra coisa. Mas quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar, faz barulho de glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Escute, porque diante disto, diante desta visão, Isaías diz: ai de mim, glória. Do capítulo de número 1 de Isaías até o capítulo de número 5, Isaías só pregava dizendo: ai de vós. Ele só pregava e dizia: ai de vós, com Israel, com o povo de Israel. Mas quando Isaías se depara com a santidade de Deus, ele muda a sua mensagem. Não diz mais ai de vós, ele grita: ai de mim. Porque ele viu a santidade de Deus. E teve que dizer, e teve que mudar a mensagem e dizer: ai de mim. Isto aqui quebra a minha cabeça. Porque quando Pedro, aproximando-se de Jesus, Jesus aproximando-se de Pedro, Jesus entra no barco de Pedro em Lucas 5. Pedro vai dizer: ausenta-te de mim, porque sou homem
ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Isaías, quando vê a santidade de Deus, diz: ai de mim, eu não consigo entender que tipo de Deus é que a geração dos dias de hoje tem se aproximado. Não consigo entender que Deus é esse que a geração de hoje, não todos, mas muita gente estão se aproximando de Deus. Não sei que Deus é esse, porque Isaías e Pedro aproximaram-se dele e disseram: ai de mim. O outro disse: ausenta-te de mim. Não consigo entender o motivo dessa geração, ao aproximar-se de Deus, não enxergar os seus pecados, mas enxergar os pecados alheios. Conhece alguém assim? Que se acha tão íntimo de Deus, tão santo, que todo mundo é pecador, só ele é santo. Não sei que Deus é este, porque o Deus que Isaías se aproximou, ele disse: ai de mim, oh glória, pois eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de puros lábios. Escute isso daqui. A Bíblia diz que um dos serafins voou, oh glória, até Isaías, voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que é tirada da onde? Que é tirada do altar. E com aquilo que foi tirado do altar, a Bíblia diz que ele vai tocar na boca de Isaías. Ele toca na boca de Isaías. Irmãos, que assumem esta tribuna, irmãos que assumem esta tribuna, precisamos entender que aquilo que purifica a igreja é aquilo que sai do altar. O que purifica a igreja é aquilo que sai do E o que é que deve sair do altar? Meu Deus! João 17:17. Santifica-os. Santifica-os na tua palavra. O que santifica a igreja é palavra. Se não tem o que falar, fica calado, oh glória. Fica de boca fechada. Não vem contar a história de carochinha, não. Quer subir ao altar, prega a Bíblia, prega a palavra. Prega a Bíblia, prega a palavra, irmão. Pode ninguém dar glória, pode ninguém dar aleluia. O importante é que a palavra está sendo pregada. Está sendo pregada. Está sendo pregada. O importante é que a palavra está sendo pregada. Não consigo entender. A gente vive na itinerância e prega em alguns lugares. O culto é de 2 horas. Quantas horas? É 1h30 de louvor. E ainda vem com a história de dizer: vamos para a melhor parte. Meia hora de palavra é a melhor parte. Em algumas igrejas, pastor, disso
é 20. Eu já fui pregar numa igreja, minha esposa não me deixa mentir. Eu fui pregar na igreja que me entregaram, sabe que hora? 9h05. Oh, glória. Oh, Jesus. E eu disse, e agora? É a melhor parte do culto, 9h05, irmãos. E eu trouxe só apenas uma saudação, Jesus salvou. E depois eu fui conversar com a irmã que me convidou. Ela disse, não, irmã, porque aqui na igreja o culto vai até não sei que hora. Eu disse, não, irmão. Eu fui doutrinado a entregar cedo. Tem esposos, solteiros, não, que estão aqui, que o esposo, seu cônjuge não está. Talvez alguém não é crente, o cônjuge que talvez não é crente. Aí a pessoa fica aqui até 10 horas. O que é que a camarada pensa lá? A mulher está me traindo. E é com o pastor. Se o pastor for bonito, que nem o pastor é disso, aí é que a casa cai mesmo, irmão. Não consigo entender. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos. E a palavra, esta verdade é o que? É a palavra. E quem foi que disse que também é a verdade? Quem foi? Isaías 14:6, ele disse: eu sou o caminho. Então Jesus, ele é a palavra. Jesus é. Então quando eu não dou tempo, não priorizo a palavra em um culto, eu estou dizendo: Jesus, o teu lugar é do portão para fora. Quando eu dou meia hora para a pregação, eu estou dizendo: Jesus, tu só tem meia hora aqui dentro. Não consigo entender o que as igrejas estão passando. Ainda bem que me entregaram 8 horas. 7 horas foi. Ainda bem que me entregaram 7 horas, 1 hora de paz. Que é Bíblia, se lambuza, mas quem não gosta está doido para ir para casa. Mas quem gosta de Bíblia está dizendo: manda mais. Manda mais. Manda mais. A prioridade do culto ainda é a sua palavra. Deixa eu terminar. Então 5 minutos, senão eu não volto mais. E a voz surgiu dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Percebeu que antes de Isaías ser enviado, primeiro ele teve que ser purificado. Antes de tu ser enviado, Isaías, primeiro eu vou te purificar. Porque não adianta, Gabriel, sair pelas ruas pregando Deus que liberta e não ser liberto. É por isso que Deus primeiro purifica e depois envia. Louvamos esse hino que minha irmã louvou aqui. Não sei o nome, mas ela louvou: eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe do que estão cantando? Porque alguém que louva esse hino não atravessa nem a rua para falar de Jesus para ninguém.
Acredita-se que missões, existem algumas visões, eu prefiro enfatizar duas, porque dizem que visões é quando eu atravesso fronteiras, aprendo uma nova língua. Outros dizem que missões se faz aonde você está. Eu não sei qual é a certa, o importante é falar de Jesus. Marca um congresso, a igreja lota. Marca evangelismo que tu conta nos dedos. E ainda corre o risco de não ter. Eu sei que é difícil dar glória, irmãos. Ai de mim, envia-me a mim. Será que ele pode te enviar mesmo? Mais de 365 milhões de irmãos nossos estão perdendo a vida, sendo perseguidos por amor ao Evangelho, por amor a esta palavra. Eu preciso contar um testemunho de um missionário que estava preso, foi condenado preso. Escute. E quando fez 30 anos que ele estava preso, e a cadeia não era como as nossas que nós conhecemos, grade e tal, não, celular, não. A prisão que esse missionário estava, pastor, era uma cova de 1 metro por 1 metro. E a forma que ele estava nesta cova é interessante, porque ele estava de joelhos. Ele fazia as suas necessidades. E quando o mau cheiro estava grande, horrível, é que os homens, soldados, iriam apanhar e tirar. E quando fez 30 anos que esse missionário estava lá, as autoridades convenceram o seu filho para ir até ele, para poder tentar falar com ele, para ele poder negar Jesus. E o seu filho entra e diz: pai, ele não conhecia, porque quando ele foi preso, a sua esposa estava grávida, ele não sabia quem era seu filho. E o seu filho disse: pai, eu vim aqui para dizer, nega esse Jesus aí. Depois que tu sair, pai, tu pede perdão a ele, pai, ele vai te perdoar. Ele olhou para o filho dele e disse: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Fica de pé. Oh glória.